tarde, turma, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira aula da abordagem da educação infantil. Estou melhor da alergia, agradeço muito aí a participação de vocês na plataforma durante o debate e o tempo todo falando, né, que desejava que eu ficasse melhor e eu estou melhor da alergia, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós vamos hoje, conforme o nosso combinado, a terceira aula, da página 7 à página 10 da nossa apostila, concluindo assim o nosso conteúdo do nosso módulo. Nós vamos estar falando sobre a política de atendimento à infância no Brasil, o quanto foi um histórico de lutas e conquistas, né? E ainda está sendo. E nós vamos também falar sobre as tendências pedagógicas no nosso país, né? Elas são bem divididas, bem definidas, mas é preciso que se entenda direitinho para que dê tudo certo aí nas nossas avaliações e na nossa aprendizagem de forma geral, né? Na aula passada nós falamos sobre os DCNs, falamos sobre os princípios, né, dos DCNs e falamos sobre as diretrizes, né? DCNs quer dizer Diretrizes Curriculares Nacionais. Nós falamos sobre a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação vigente no nosso país, Lei 9.394/96, e hoje nós vamos falar sobre essas duas temáticas, tá? Concluindo assim o nosso material. Espero que vocês, ao perceberem, né, o quão importante é cada ponto, que vocês possam estar sinalizando no material de vocês ou anotando no caderninho de vocês. Por quê? Eu costumo dizer aos meus alunos que nós temos que levar o conhecimento com a gente. O curso tem que ir conosco, não somente a certificação. Então, aproveitando, né, essa deixa, eu quero falar para vocês que eu desejo de verdade que vocês sejam profissionais de excelência, profissionais de grandes responsabilidades, profissionais que realmente assumiram um compromisso com a educação do nosso país, tá bom? Então, nós vamos lá, dando início à página 7, a política de atendimento à infância no Brasil. É aqui ao pé da página. Como eu digo sempre a vocês, né, eu faço meu trabalho de casa, eu anoto, eu registro, eu pesquiso, eu procuro, né, lembrar daquilo que a gente já estudou, já aprendeu, para que o nosso conhecimento seja passado com bastante propriedade e com responsabilidade, tá bom? Então vamos lá. Tornaram-se comuns manchetes de jornais e revistas e programas de televisão que nos mostram episódios de violência envolvendo crianças, seja no âmbito familiar, social ou até mesmo escolar. São crianças abandonadas nas ruas, sofrendo abusos dentro da própria casa ou sendo agredidas nas escolas. Às vezes, até mesmo antes de nascer, as crianças já recebem a agressão dentro da vida uterina, né? Já está comprovado pela ciência que o feto recebe a carga emocional da mãe. Então, há crianças que comparecem à minha presença aqui no consultório com problemas traumáticos bem complexos, isso quando não afeta realmente a saúde mental delas, porque enquanto na vida intrauterina a mãe recebeu, né, agressões verbais e às vezes até físicas. Então a criança, antes mesmo de chegar ao mundo, ela já recebe a influência do ambiente, a influência do meio da qual ela vai fazer parte, né? No mundo, a primeira grande idealização das políticas de proteção à criança foi representada pela Declaração de Genebra, lá na Suíça, aprovada em 26 de setembro de 1924
pela Assembleia da Liga das Nações, que é a ONU hoje, né? Que demonstrou uma preocupação internacional em assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Entretanto, somente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação permanente da ONU, sua filial específica para a criança, que é a Unesco, os países passaram a dar, então, maior atenção sobre a condição da vida das crianças, né? Dos menores de idade, de uma forma geral. O Brasil, então, foi o primeiro país a adequar a legislação interna aos princípios consagrados pela Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 20 de novembro de 1989. Tal legislação entrou na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, sob a forma do artigo 227, do qual o Estatuto da Criança e do Adolescente originou-se posteriormente. Eu não vou cobrar nas nossas avaliações datas, mas eu quero que vocês entendam a caminhada longa, né, dificultosa da perspectiva de tratar melhor a condição das nossas crianças. Então, há um histórico bastante demorado, de um documento para o outro, e ainda está sendo assim, né? Infelizmente, apesar de que hoje nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje está um pouco mais atuante do que antes, mas ainda temos uma longa caminhada pela frente, tá? A Convenção dos Direitos da Criança, em razão do conteúdo da Declaração sobre os Direitos da Criança de 1959, foi realizada numa tentativa de atender às demandas de assistência e cuidados especiais à criança, como proteção jurídica antes e depois do nascimento, por ser incapaz de defender-se sozinho, devido à sua imaturidade física e mental, considerando o fato de que todos os países do mundo existem crianças vivendo em condições extremamente adversas e necessitando de proteção especial. Então, aqui nós estamos vendo que foi quando surgiu, em 1959, nem está tão longe assim, né? Tem 62 anos só, que saiu essa Declaração dos Direitos da Criança, vogando que toda criança teria direito a uma proteção jurídica, ou seja, juizado de menores, né? Também do registro de nascimento, quer dizer, quantas crianças ainda hoje já são adultos, idosos, né? Não têm ainda uma certidão de nascimento. Por quê? Porque devido às condições, né, financeiras da família, condições adversas que essas crianças passaram, muitas não têm nem documento de registro de nascimento. Então, aqui o juizado de menor, né, ele a partir de 1959 começa a existir para cobrar essas constâncias, tá? No Brasil, o histórico do atendimento à infância tem seu início com o atendimento assistencialista, passando pelo atendimento compensatório e, na atualidade, chegando até a concepção educativa. Ou seja, antes havia, né, um pequeno projeto do governo de dar assistência às crianças. Daí surgiam os abrigos, os orfanatos, né, e as mães de aluguel, para tomar conta dessas crianças dentro desses determinados ambientes, e também os colégios internos, onde muitos órfãos eram lá matriculados e só poderiam sair com a maioridade. Também o atendimento compensatório, ou seja, uma pequena ajuda, né? Uma pequena verba simbólica para ajudar a cada família. E também chegando hoje com a concepção educativa, ou seja, a orientação para a natalidade, né? Ou para a natalidade controlada, porque a gente sabe que muitas adolescentes, muitas das nossas pré-adolescentes engravidam, são mães precoces, né? Por falta de orientação. Então, essa concepção educativa
ela vem com essa responsabilidade, né, de orientar as famílias. Os estudos de Kremer, é mulher, tá, gente? Não é homem, não, é uma cientista, nos ajuda a visualizar o histórico de atendimento à infância no Brasil em diversos períodos. Segundo a autora, de 1500, né, ou seja, do descobrimento do Brasil até 1874, gente, 374 anos, foram poucas as ações, né, realmente realizadas. De 1874 a 1899 foram elaborados muitos projetos de grupos particulares, como os médicos, mas com pouca realização efetiva, ou seja, ficou só no campo das ideias, né? Em 1899 até 1930, ou seja, da proclamação da República do Brasil para 1930, o primeiro governo, são fundadas instituições e leis que são promulgadas quanto à regulamentação do atendimento à infância. E, finalmente, de 1930 até 1980, que não tem tanto tempo assim, né, com mudanças na sociedade brasileira que provocam um novo olhar sobre a infância, sendo o fato mais marcante a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA, né, que ele vem reiterar os direitos já declarados na Constituição em 1988, no artigo 227, como nós já falamos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se divide em 2 livros. Primeiro, trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento, que no caso é a criança. E o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. Nele encontram-se os procedimentos até de adoção, está no primeiro livro, capítulo 5. A aplicação de medidas socioeducativas para os adolescentes, infratores, e o conselho tutelar, né, que também vem para atender aqueles crimes cometidos contra as crianças e os adolescentes. Por exemplo, abandono de menores, incapazes, né, maus tratos, adoção ilegal e até a extradição dos menores para fora do país, tá? Tido como documento norteador das normas e responsabilidades do Estado e da sociedade em geral em relação à infância no Brasil. O ECA serve como fonte inspiradora de outros países que visam a maior valorização e proteção de crianças e adolescentes. Tal preocupação com estes indivíduos se dá através da formação e desenvolvimento saudável dos mesmos. Podemos originar adultos responsáveis, autônomos e bem estruturados socialmente e educacionalmente, levando à transmissão de hábitos, costumes, deveres e responsabilidades para as gerações futuras. Ou seja, é uma proteção também, não só às nossas crianças e adolescentes hoje, mas também às sociedades futuras, né, da qual eles serão partes fundamentais, né? As políticas públicas em relação à infância ainda necessitam de revisão, porém, a base de todas as melhoras que possam ser alcançadas está onde? Na educação. Lembrando que a criança de hoje é o adulto de amanhã, né? Como nós já falamos aqui. Então, nós, quanto educadores, temos uma parcela de grande responsabilidade na formação desses novos indivíduos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar na formação do caráter, nós vamos trabalhar na formação do eu social, nós vamos trabalhar na construção de laços afetivos, cognitivos, né, que é o intelecto, na formação de uma forma geral desses menores, dessas crianças. Então, grande é a nossa participação e responsabilidade. Por quê? Porque nós cremos que se eles tiverem uma infância adequada, uma infância com uma alimentação saudável, com uma escola que atende os seus anseios, as suas verdadeiras necessidades, nós teremos então adultos, né, como foi falado, maduros, autônomos, seguros,
emocionalmente e também, por que não dizer, culturalmente, tá? Agora nós vamos falar na página 9 sobre as tendências pedagógicas. O que são tendências? São metodologias de ensino no Brasil. Então nós temos aqui duas linhas. Ué, professora, eu estou vendo mais do que isso. Não, são duas linhas, duas tendências. Uma, ela dá vou explicar melhor, né? Ela dá uma ênfase maior para a cidadania. E a outra, que é a progressista, ela abre então para mais três tópicos que tipo de progressivismo, ok? Então vamos entender aqui. Então, fica claro que tendências pedagógicas são metodologias de ensino no Brasil. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural, político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do Brasil. Os professores Saviani, lá em 1997, e José Carlos Libânio, em 1990, eles propõem uma reflexão sobre as tendências pedagógicas, mostrando que as principais tendências usadas na educação brasileira, elas se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. E elas são, primeiro, tendências liberais, e segundo, as progressistas, tá? Então vamos entender as liberais. Tendências liberais. Liberal não tem nada a ver com algo aberto, democrático, aleatório, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou de classes, né, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura mais individual. É o que eu falei, né? As tendências liberais, elas têm o foco na cidadania. Fazer com que o indivíduo possa se ver, possa fazer as suas próprias escolhas, possa trabalhar com aquilo que ele se identifica mais, ou seja, vem de uma sociedade capitalista que visa mercado de trabalho, tá? E a segunda linha já é mais progressista. Por quê? Porque ela faz uma análise crítica das realidades sociais. Elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. E é uma tendência que não condiz com as ideias do capitalismo. Por exemplo, o desenvolvimento e popularização da análise marxista. O que quer dizer análise marxista? De Karl Marx, né? Da sociedade, possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em três correntes. Olha, a progressista, ela se divide em três correntes. A liberal é uma só, tá? Então, a dois é que se subdivide. Ela pode ser progressista libertadora, progressista libertária, progressista crítico social dos conteúdos. Então, são três correntes que saíram de dentro da linha pedagógica progressista, tá? Então, vamos entender como funciona. A libertadora é Paulo Freire, né? E ele vem falando da luta do oprimido, que a condição da educação exige a luta, exige o esforço daquele que tem a consciência da realidade em que ele vive, ou seja, né, sem educação ele não consegue chegar a lugar nenhum. Então, além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo, com a sua organização de classe, ou seja, centraliza-se na discussão de temas sociais, né, e políticos. O professor coordena atividades e atua juntamente com os alunos. Aí ensina a força da coletividade, que a libertadora, ela já vem falando, ela traz a libertação através da educação.
Aí vem a libertária. A libertária, ela é parecida com a libertadora, sendo que a libertadora ela é mais para a coletividade e a libertária já é mais para o individual. Então, procura a transformação da sua própria personalidade no sentido libertário e autogestionário, ou seja, a pessoa tem a autogestão de buscar conhecimento, né? De estudar, de se formar, de se apropriar da luz da educação. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo aluno é incorporado e utilizado em suas situações novas, ou seja, um saber sistematizado ele só tem peso se ele tiver a prática, tá? Para a libertária, ninguém se liberta se não colocar a mão na massa. Ou seja, não pode ficar só no campo das ideias, tem que ter a teoria aliada à prática. Enfoca a livre expressão, o contexto cultural e até a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como conselheiro à disposição do aluno. Aqui, essa tendência, ela ensina a autonomia, a formação do caráter, através dos valores morais, sociais, né? E a terceira corrente, que pertence também à segunda linha pedagógica, que é a crítica social dos conteúdos ou uma histórico-crítica. Ela tem a tendência que apareceu no Brasil nos fins dos anos 70, quer dizer, não é tão antiga, né? Acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com realidade social. É necessário enfatizar o conhecimento histórico, preparar o aluno para o mundo adulto, com a participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. É o mediador entre conteúdos e alunos, aqui o professor é o mediador, e o ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. O que quer dizer essa subjeção? É a construção do eu social. O professor não deve usar apenas uma tendência pedagógica isoladamente, mas se apropriar de todas para saber qual será a mais eficaz de acordo com cada situação e para uma melhor qualidade de atuação. Na realidade, no Brasil, a maioria dos sistemas de ensino, elas mesclam todas essas tendências pedagógicas. Então, a editora, ela já traz um pouquinho de cada tendência, né? Traz um pouquinho da tendência liberal e traz um pouco da tendência progressista. Por quê? Porque hoje nós não temos só uma visão de mercado de trabalho, só uma visão capitalista da educação, mas também precisamos preparar os nossos pequenos, principalmente os nossos jovens, para atuarem e subsistirem numa sociedade que ainda é capitalista, tá? E a outra tendência, ela visa o quê? A formação do caráter, da cidadania, da autonomia, né? Que a pessoa ser dona de si mesma, trabalhar, saber fazer as suas próprias escolhas, enfim. Então, não tem como no Brasil hoje nós dissermos assim: a escola que eu trabalho só tem a tendência liberal. Não. A única escola que eu ainda conheço que é totalmente liberal não é nem no Brasil, é em Portugal, que é a Escola da Ponte, né? Rubem Alves cita a Escola da Ponte como a escola dos nossos sonhos, quanto educadores. Por quê? Porque lá não se visa tanto essa parte financeira da educação. Se visa o conhecimento, a formação através da cultura, da aprendizagem e depois o adolescente, o jovem, ele vai se identificar com as suas habilidades, suas competências, que ele se identificar mais e fazer a sua escolha no mercado de trabalho. Então, somente lá, porque das outras, inclusive da Europa, a origem da educação na Europa, na França, todas são voltadas para
essas linhas parecidas com as nossas, que tanto é liberal quanto progressista, né? A palavra já está dizendo, dá a liberdade de preparar a criança para a cidadania, e a progressista, ela prepara o desenvolvimento por completo, é a marxista, né? Fazendo com que a sociedade se desenvolva através da libertação, ou seja, ninguém tem que ficar subjugado a ninguém, né? Somos todos seres autônomos, reflexivos, críticos, pensantes, né? Então, fica aqui a nossa, para o vídeo não ficar muito longo, senão demora muito para passar no YouTube, nós vamos fazer como das outras vezes, nós vamos esmiuçar essas tendências, além dessa explicação, e nós vamos colocando aí na plataforma os tópicos pertinentes, tá? Desde já, eu quero dizer para vocês que foi muito bom ter passado com vocês esse módulo. Já fiz a avaliação de vocês, mas será na próxima aula, né, dia 29, e eu sugiro que vocês façam um trabalho também, porque conta muito ponto, ajuda bastante, tem um peso, né, que vai favorecer muito a média final de vocês. Até eu nem entendo porque que muitos alunos não estão fazendo os trabalhos, né, estão se prendendo a fazer somente a prova, que sem a nota do trabalho automaticamente vai para a recuperação, mesmo se tire 10 na prova, porque está faltando a média do trabalho. Então, eu não entendo por que preferem fazer, às vezes, uma prova de recuperação e não fazer a pesquisa, né? Quanto que a gente aprende com a pesquisa, quanto que a gente aprende com o trabalho, tá? Então, desde já quero agradecer por tudo e dizer a vocês que eu já estou gostando muito de trabalhar com o povo de Nova Iguaçu, pessoal assim bastante enganjado, sabendo realmente o que quer, fazem assim colocar bem as suas falas, buscam conhecimento. Então realmente são pessoas que sabem o que estão investindo, né? Que é a sua formação intelectual, tá bom? E profissional também, né? Através da formação intelectual vem a formação profissional. Fiquem com Deus, tenham o restante de sábado bom e boa aula para nós aí na plataforma. Beijo, fiquem com Deus.